Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Eu sou o Igor, sou membro da comunidade. Tudo bem, Rafael? Tudo certo? Tudo bem, contigo? Melhor agora. Então, vamos começar mais um podcast essa semana. Essa semana promete, hein? O tema é muito bom. Mas antes da gente aprofundar um pouco mais no tema, vamos falar um pouco mais sobre a comunidade, né? Falar sobre a nossa agenda. Às segundas-feiras, a gente sempre tem um podcast às 20 horas. Às quintas-feiras, temos atendimentos na nossa casa de missão, que fica lá no setor de mansões de Taguatinga. Às sextas-feiras, temos a nossa adoração, que não falta, nunca deixa de ter essa adoração. E aos domingos, a nossa missa, sempre às 11h30. E nesse sábado agora, teremos a noite de louvor na nossa casa, que promete, hein? Se eu fosse você, eu não perdia por nada. E sem mais delongas, Rafael, conta um pouquinho para a gente qual vai ser o tema de hoje. Bom, a gente vai falar sobre essa relação da maternidade enquanto sonho, né? E o encontro desse sonho com a realidade. A gente vive um bom momento nesse sentido nas famílias que procuram a Deus, procuram viver uma vida de mais santidade, de mais contato com as essências da fé. Só que a gente nunca pode esquecer que a maternidade também é uma vocação, e como toda vocação, tem as suas rosas, tem os seus cheiros, os seus odores maravilhosos, mas também tem seus espinhos, né? E para isso a gente vai convidar uma mãe maravilhosa, chamada Aline, mãe de 5 filhos, para estar conversando um pouquinho aqui com a gente e nos partilhando com a gente um pouquinho da realidade dela, da experiência de vida dela. É isso aí, sem mais delongas, vamos lá, né? Agora sim, muito boa noite, Aline. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Aline. Tudo bem, tudo ótimo. E como é que tá as coisas por aí, as crianças? Estão bem, graças a Deus. Às vezes vem uma doencinha ou outra, mas é a vida, né? Mas nesse momento estão todos curados, graças a Deus. Graças a Deus. Aline, conta um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente, um pouco sobre você, um pouco sobre a sua história, um pouco sobre a sua conversão, seus sonhos, para a galera poder te conhecer melhor. Tá bem. Meu nome é Aline, eu sou casada com Alberto, um paraibano que veio lá das terras de Pombal, que o Senhor trouxe lá de longe para ser meu esposo no futuro. Que bom, né? Somos pais de 5 filhos. O Matias tem 7 anos, a Isabel tem 5, o Vicente tem 4, a Ana tem 2 anos e meio e a caçulinha tem 5 meses, a Estela. E eu sou mãe de 6, eu tenho um filho no céu, antes de tudo isso, né? A minha história de vida é muito, muito cheia de detalhes e eu vou resumir para ser mais breve, né? Eu sou filha de pais separados, eles se separaram, eu era bem nova, tinha 6. Então, eu vim de uma família pequena. Sou eu e um irmão mais novo do que eu, 5 anos mais novo. Mas fui criada numa família muito grande, porque quando os meus pais se separaram, minha mãe foi morar com os meus avós, e os meus avós tinham 9 filhos, né? 10, porque teve um que morreu bebezinho, mas eram 9. E nós morávamos na casa dos meus avós, e nessa mesma rua tinham mais 5 tias. Então, eu realmente cresci numa casa bem movimentada. E giravam todos em torno da casa da minha avó mesmo, aquela casa de vó bem frequentada, ainda mais que era tudo muito perto. Meus tios estavam lá todos os dias, meus primos, e eu fui criada com primos e irmãos. Então, isso tudo sempre me alegrou muito, assim, me alegrou bastante. Eu gostava daquela movimentação, né? À toa que tinha dias que não iam todos e eu ficava achando esquisita, assim, a casa vazia.
Mas nós tínhamos essa grandeza de família no sentido social apenas, né? Assim, os meus familiares, eles não tinham vivência católica, na verdade, de quase nenhuma religião em si. Então, a gente tinha esse convívio no âmbito social, né? Não assim, nessa beleza da família grande, olhando pelo lado espiritual, né? Mas a minha avó ali naquilo que ela se comprometia a viver de espiritualidade, ela me inseriu, né? Porque eu fui criada praticamente por ela. Minha mãe, como ela casou muito nova, ela casou com 19 anos, 18, 19 anos, assim que eu nasci, e separou eu com 6 anos, né? Muito nova ainda. Ela precisou começar a trabalhar, ela precisou terminar os estudos dela, porque ela não havia terminado ainda. Meu pai, ele era assim, bem machista, assim, não deixou ela trabalhar, claro, né, mas estudar. Então, ela passava o dia inteiro fora, e eu e o meu irmão ficávamos com a minha avó, então nós fomos praticamente educados por ela. Então, a gente foi educado nesse conceito de família grande, né, minha avó já era idosa, mas tinha lá seus valores conservadores, e foi nisso que ela foi me educando. Então, eu gostava daquele cenário que eu vivia, né, desde muito pequena. E a minha avó tinha alguns compromissos que ela fazia na igreja, ela não tinha o costume de ir à missa dominical, mas ela tinha o costume de ir à missa uma vez na semana. Então, ela escolhia quarta-feira, que aqui na Santa Terezinha, ali na QNJ, tinha a novena do Perpétuo Socorro. E quando ela não ia nesse dia, ela ia à missa na terça, porque tinha um grupo de oração logo depois, de oração carismática, e ela me levava. Eu confesso que quando ela me levava no grupo de oração, eu não gostava muito, não. Eu tinha um pouco de medo das orações carismáticas, né? Eu falava, vovó, não quero mais ir. Ela, não, vamos com a vovó, porque a vovó não dá conta de ir sozinha, não. Era o jeito que ela me cativava. Vamos com a vovó. E então eu ia. E aí, nisso que ela foi se comprometendo a fazer por mim, ela me dava alguma coisa da fé, né? Não era o que a gente sabe que a gente precisa, no sentido geral, mas ela ia fazendo ali a base do que ela podia, por mim. E por meio dela eu fiz crisma, primeira comunhão, assim. E depois, como a gente não tinha esse costume, não era algo que a família inteira vivia, nem os familiares, eu me afastei e vivi afastada, né? E aí a gente entra agora um pouquinho para falar sobre a minha conversão. A minha conversão se deu através de uma maternidade, né, assim, eu vivi afastada da igreja minha adolescência inteira, depois comecei a me relacionar, tinha namoros, embora eu vivia no mundo, eu tinha muita vontade de me casar e ter família, porque eu cresci numa família onde meus tios eram todos casados, eu não tive referência paterna porque os meus pais eram separados, mas eu não tinha a minha referência paterna, mas eu tinha de muitos tios ali ao meu redor. E eu acredito, inclusive, que era uma graça de Deus, assim, ao invés de eu me fechar num trauma grande, porque o casamento da minha mãe foi bem problemático, meu pai tinha muitos problemas com bebida, com droga, né, com violência, e Deus permitiu, Deus me resguardou mesmo que eu não criasse no meu coração traumas grandes quanto a isso, porque eu presenciei muito disso. E por um mistério mesmo divino, o meu coração guardava essas referências que eu tinha no convívio de parentes, né? Então eu tinha o desejo de me casar. Mas aí eu tive relacionamentos do mundo, então a gente não vivia castidade, nada disso. Em um relacionamento específico, que foi até o mais breve, 6 meses, eu engravidei. E eu engravidei, e eu descobri a gravidez uma semana depois que eu tinha terminado esse relacionamento, né? Eu olhei para a vida do rapaz, assim, uma vida bem desordenada, assim, muita farra, muita bagunça, uma família problemática. E embora não fosse namoros santos, os meus namoros, eles tinham o desejo de virar casamento. Então, quando eu olhei para ele me remetia muito ao tipo do meu pai, e eu falei, não, eu não vou querer casar com esse rapaz, vou terminar o namoro. E aí, uma semana depois, eu descobri uma gestação. E eu descobri essa gestação, e eu fiquei muito arrasada, né? Eu não tinha, assim, o sentido, assim, eu não tinha a percepção do que é uma vida, da grandiosidade de uma vida, né?
importância, eu fiquei presa na situação de que eu não queria aquela pessoa para minha vida e agora eu tinha um vínculo eterno com aquela pessoa. E eu descobri a gestação bem no início, com 3, 4 semanas. Foi muito difícil, eu tinha 23 anos, 22, 23 anos, e eu vivi isso por muito tempo. Eu perdi esse bebê já com 10 para a 11ª semana de gestação. Mas no caminhar disso, eu tinha aquele costume que a gente, quando não vive na fé, tem, né? A gente procura a Deus só na hora do perrengue. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu fiz uma oração, né? Senhor, eu acabei de descobrir que não é ele. E como assim veio um filho, né? O que eu vou fazer? E nesse mesmo momento, assim, veio uma frase muito clara na minha mente, assim, ser melhor por ele. Então, eu falei, então vamos buscar ser melhor por ele, né? E comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus. No dia seguinte, eu recebi um convite para um retiro, assim, um convite do nada, assim, que era para um retiro de grupo jovem, de adolescentes, e eu fui para esse retiro. Eu lembro que eu até tinha bastante impaciência nesse retiro, eu fui criada por uma senhorinha muito conservadora, e aí eu tinha meio que um pensamento meio de velhinha às vezes, né, mais conservador, e aí aquele monte de jovem, aquela euforia de jovem me deixava até meio agoniada. Mas eu tive experiências muito fortes com Deus ali, assim, de momentos em que Deus parecia tirar todas as pessoas daquele ambiente e dizer para mim, né, que seja pela criança, que o seu motivador seja a criança, mas eu quero que você seja minha, eu quero que você viva para mim. E aí, no sábado à noite teve uma missa e eu perguntei para os coordenadores se eles poderiam conseguir que eu fizesse uma confissão. Você já fez confissão? Eu falei, fiz quando eu fiz primeira comunhão e crisma, nunca mais. Aí eles me deram um papel, né, assim, um exame de consciência bem grande, e até meio que numa brincadeira, também eram jovens, falaram assim, lê aí, e os que você não tiver, você entrega o papel pro padre e fala, só menos esses. Aí eu falei, claro que eu não vou fazer isso. Sentei, e fui ler e peguei uma folha. E quando eu terminei de fazer o exame, eu tinha 3,5 folhas anotadas. Fiquei até assustada com o meu próprio exame. Mas fiz a confissão e no final da confissão eu contei a circunstância para o padre, tudo direitinho. E ele falou assim, me absolveu e falou, vá, minha filha, e seja de fato melhor para essa criança. Para que essa criança seja de Deus desde o nascimento dela. Marcou bastante essa frase dele, assim, né? E aí eu falei, isso que eu vou fazer. E aí eu mergulhei mesmo, assim, eu cortei contato com todas as pessoas que eu tinha, amigos de farra, e até mesmo alguns familiares eu me afastei, eu fiquei focada, eu vou ser melhor por essa criança. O intuito era sempre esse, né? Ainda não era aquela coisa assim, eu vou mudar para Deus, né? Mas o foco era ela. E aí, quando chegou na 10ª semana, aproximadamente, eu fui fazer minha primeira ultrassom, cheguei na mesa, deitei, o médico começou o procedimento, aí falou, você tem quantos anos? Eu falei, ele é o seu primeiro filho? Eu falei, aí ele olhou de novo, o médico, um senhorzinho, me lembro direitinho do rosto dele, assim, muito, muito caridoso, ele segurou na minha mão, assim, que estava do lado dele, e falou assim, minha filha, nós temos um problema. Nós não temos batimento do seu filho, do seu bebê, não temos batimento do neném. E eu não entendia nada disso, fiquei bem assustada, falei assim, não tá dando para pegar, alguma coisa do tipo? Ele, não, minha filha, o bebezinho não resistiu. Ele foi muito caridoso, assim, muito... Era mesmo a mão de Deus ali, sabe? Ele falou assim, mas minha filha, você é muito jovem, Isso às vezes acontece sem explicação, e você vai ser mãe de novo. E eu fiquei desorientada, saí daquela clínica desorientada, e logo em seguida, logo de frente tinha uma capela, né, assim, bem, eu nem me lembro direito, eu não me lembro o nome da paróquia, mas bem ali nas 900, ali da Asa Sul, eu entrei lá, eu tinha ligado para minha mãe para ela ir me encontrar, e fiquei esperando lá dentro sem sair, eu chorava bastante, eu falava, Senhor, eu tenho mudado tanto, né, eu tenho feito tudo que o Senhor tem me pedido, tudo que o Senhor tem me apresentado, eu tenho mudado por ele, né, e não vai ficar comigo, e chorando.
E aí eu levantei a cabeça para o crucifixo e a frase veio na minha mente: então permaneça por mim, para mim, por Deixa eu só amor te a fazer mim. uma pergunta. Pode? Tudo isso foi em 10 semanas? Foi. Eu costumo dizer que Deus tem pressa Que comigo. Ele loucura! faz uns intensivões. Foi Meu assim, muita Deus! coisa na minha vida. É um intensivão, assim, sabe? Eu tenho pressa. Aguenta, assim, eu vou te ajudar, mas eu tenho que captar tudo isso aqui rapidamente. Porque assim, veio aquele primeiro impacto de uma gravidez não esperada. Isso não é fácil de Isso. lidar. Não desejada, na verdade, ela foi assustadora, assim, na minha cabeça não era o momento, não era o pai, né, assim, isso para mim pesou bastante, porque eu falei, eu vou ter, embora eu não queira me casar com ele, não vá me casar com ele, eu vou ter um vínculo com ele para o resto da minha vida, e não é uma pessoa que eu descobri ser um bom exemplo, como eu vou fazer isso? Como eu vou ensinar bons valores sozinha para essa criança, né? Pois é. Foi um Aí depois impacto. você saiu cortando um monte de vínculos de amizade que você até então estava Cortei. cultivando. E já não é Foi uma fácil também. conversão bem forte, foi assim, um chamado. Eu percebi, essas pessoas que eu conviviam, só conviviam comigo nesses determinados lugares, né? Então, Uhum. por mais que eu dissesse, hoje eu vou à missa, quer ir? Não, não vou à missa. Ah, então tudo bem, então você não vai, mas eu vou. Então você fica e eu Aí vou. você mergulhou em Deus. Mergulhei. E aí, E desse aí dia da você se capela, apaixonou pela neném. Primeiro eu fiquei desesperada, nem olhei pro pobre do neném, né? Primeiro eu fiquei desesperada, depois eu pensei, ele é meu para sempre. Então eu vou amá-lo, e eu vou amá-lo com o melhor que eu puder dar a ele. Aí eu olhei pra minha vida e falei, ixi, não tem nada de melhor aqui ainda. Então vamos começar a buscar esse melhor. Aí quando você superou isso, Papai do Céu levou ele pro céu. Foi. Mas Isso pensa tudo em 10 como semanas. essa alma salvou minha vida, né? Às vezes Meu eu até Deus. brinco com meu esposo e penso, esse bebê não me permitiu ser mãe aqui na terra dele, mas ele abriu os caminhos para que eu fosse um dia. Porque se não fosse essa gestação, quando eu tive esse relacionamento, eu estava muito traumatizada de muito relacionamento que dava errado, de traições. Então, antes de entrar nesse relacionamento de 6 meses, eu meio que estava assim, não quero mais relacionamento com ninguém, vou só curtir a vida. Então, talvez se esse bebê não tivesse vindo e eu não tivesse conhecido a Deus verdadeiramente, esse amor profundo, eu não teria continuado num desejo de buscar algo sério, né? Assim, esses pequenos traumas de relações que a gente busca de forma errada, talvez não tivesse me permitido um dia me abrir um relacionamento maior. Então eu sempre falo isso, esse bebê não ficou, mas ele me salvou. Ele me salvou de muitas formas. Pegando um pouco esse gancho, você falou dessa história de conversão, né? Antes desse bebê, você tinha um sonho de ser mãe? Ou não? Como é que era? Sim, eu sempre tive muita vontade de ser mãe, mas tinha toda uma ordem que eu colocava na minha vida, né? Porque Sim. embora eu tenha sido criado por uma avó, mãe de muitos filhos, conservadora, eu era filha de uma mulher muito machucada, que foi mãe muito nova, casou sem querer casar, o esposo deu muito trabalho, foi envolvido com muita coisa errada, sabe? Ela era muito machucada, minha mãe. Então, de certa forma, o discurso dela para mim era aquele discurso mais feminista. Cuide da sua vida, trabalhe, seja independente, não dependa de minha mãe. Não trabalhava e nem sequer terminou os estudos casada com meu pai. Então ela morria de medo disso, né? Então ela falava, estuda bastante, faça faculdade, arrume um bom emprego, passe um concurso, depois. Aí você pensa em casar, em ter filhos. Então, na minha cabeça existia esse conflito, né? Poxa, mas aquela vida que eu vi ali na casa da minha avó era tão legal, parecia ser tão cheia de amor, envolvente. Nossa, mas a minha mãe sofreu tanto, então é melhor eu fazer, né, um pé de meia antes de casar. Então existia o desejo em mim, mas o desejo estava preso a uma ordem de coisas que eu queria fazer até chegar na maternidade. E pegando um pouco mais o gancho, você sempre sonhou também ter muitos filhos?
Ou foram poucos filhos? E como é que foi um pouco essa história? Engraçado, eu vivo hoje o que eu dizia antes. Eu dizia que eu queria ter 5 filhos. Eu falava isso. Eu tenho uma tia que tem 5 filhos. E eu dizia que eu queria ter 5 filhos. Mas a minha visão de ter 5 filhos não era nesse conhecimento da abertura à vida, da generosidade, aquilo que Deus quiser me mandar. Era uma quantidade mesmo. Eu achava muito legal uma família grande e eu falava, quero ter 5 filhos. Era o número, né? Eu não tinha aquela, quero um casalzinho. Não, eu quero ter 5 filhos. Eu falava para as pessoas assim. Aline, vamos lá, você tinha esse sonho, né? De ter 5 filhos, você realizou, você concretizou esse sonho. Mas se a gente pegar um pouco de um contexto geral das coisas, o que a gente vê, na verdade, é muitas vezes as mães, isso em qualquer situação, seja mães que estão buscando a santidade, católicas, ou seja mães também do mundo, mães por acidente. Depois do primeiro, segundo filho, no máximo, ali parece que o sonho se torna um pesadelo, né? Vem o desânimo, vem as dificuldades, as noites sem dormir. É como se o sonho não fosse tão sonhado mais, né? E bate essa comparação entre o que era um sonho, o que era a minha expectativa e o que é a minha realidade. Só que você tem 5 filhos. Em certo sentido, você superou isso. Eu não sei nem se esse desânimo ou se esse dilema passou dentro de você, se isso chegou a existir nos seus pensamentos. Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi superar, né? Essa questão de, tive um primeiro filho, foi 1 ano sem dormir, hospital e tudo mais. Veio o segundo filho, mais 1 ano sem dormir, hospital, tudo mais. Terceiro filho, quarto filho, quinto filho. Então, como é que você conseguiu manter esse ânimo, né? Essa abertura à vida que a gente vê que você tem, essa generosidade em receber de Deus esses presentes tão maravilhosos que são as crianças, né? Os filhos de Deus que Deus nos empresta para nos santificar, vamos dizer assim. Mas esses pensamentos, eles acontecem mesmo. Eu costumo dizer, Rafael, que o maior impacto é o primeiro. O primeiro, ele é o maior impacto que a gente tem, porque a gente, até o primeiro filho, mesmo que a gente tenha até uma vivência mais profunda de fé, a gente ainda não sabe bem o que é doar a nossa vida. A gente ainda vive muito para nós mesmos, né? Assim, a gente ainda vive muito o nosso egoísmo, porque a gente não tem ninguém que dependa da gente. A gente vai e volta a hora que a gente quer, para onde a gente quiser, né? O nosso tempo é nosso, todo nosso. Então, o primeiro filho, ele é impactante. E aí eu brinco que os primeiros, ali, o tempo do resguardo, por exemplo, é sempre o tempo que você olha para o bebê e diz, não quero mais nenhum. Porque você ainda está ali no calor do perrengue, né? Você está ali naquelas noites que você realmente não dorme. Você tá, eu em particular tive todos os meus filhos por cesárea, né? Não foi uma escolha, né? Nunca foi minha vontade, mas foi assim que o Senhor permitiu que fosse, ou desejou. Às vezes é uma permissão, porque precisa ser, às vezes, particularmente comigo, vai ser a minha cruz, né? Mas todos os meus filhos foram cesárea e é bem limitante, assim, ali, o resguardo de uma cesárea. Então, a gente olha para o bebê e olha para aquele cenário e diz, basta, tá bom esse? Mas isso passa, né? E o desejo do meu coração por receber... Aí, dali do casamento em diante, já existia consciência da minha parte, da questão da abertura à vida, da vontade de Deus, né? Já não era mais assim, meu discurso já não era mais aquele, quero 5 filhos, né? Olha, eu quero uma família grande, mas eu quero aqueles que Deus quiser me mandar, porque eu também já tinha mais um conhecimento que essa questão de ser aberta à vida não quer dizer que eu vá ter 10, né? Só quer dizer que eu estou aberta a receber aqueles que o Senhor quiser mandar. Seja nenhum, 1 ou 10, né? Porque né, nesse tempo de conversão, até quando eu noivei e casei, nesse caminho, né, quando começou o meu processo de conversão,
Então, assim, o Senhor foi me apresentando muitos recursos para me capacitar para algumas coisas, né? A gente entrou numa comunidade, na época o nome era Gratidão, a gente tinha uma formação muito, muito boa, assim, né, muito, bem forte, assim, bem intensa, como eu brinquei com vocês, né, o Senhor, ele tem pressa, assim, ele às vezes me pega para um conhecimento, e aí eu fico até meio zonza, assim, para conseguir compreender bem, porque é bastante informação em um curto tempo. E eu sou muito grata mesmo, assim, enquanto eu estive nessa comunidade, o Senhor me deu muita informação. A gente fez cursos de teologia do corpo, a gente fez bastante cursos de conhecimento, né, assim. Então, quando eu me tornei mãe, de fato, né, do jeito que estava dentro do sonho, numa família, com um esposo, essa coisa, eu já tinha mais um pouco de consciência de como funcionava. Então, vinha esse desespero, porque eu acabei de ter um bebê, eu não durmo mais a hora que eu quero, eu não como mais a hora que eu quero, eu não tomo mais banho a hora que eu quero. Às vezes esse bebê chora inconsolavelmente, nem eu consigo acalmá-lo, isso é um pouco desesperador. Então, tudo isso gera na sua cabeça onde eu me meti, né? Como assim? Acontece. E ainda tem os hormônios que saem todos do lugar, mas existia esse desejo no meu coração de ser uma família. Então passa. Esses dias de perrengue melhoram, ou não. Esse meu primeiro filho me deu muito trabalho com sono, principalmente. Por muito tempo mesmo. Mas aí as coisas, essas coisas que estão mais fortes, elas vão acalmando. E muitas amigas minhas falam assim, né? Chega uma hora do neném que ele já não é mais tão neném, e você acaba sentindo saudade de um neném. Isso é verdade, acontece. Tô passando por isso. Então a gente acaba cedendo, né? Assim, e eu também brinco muito assim, o Senhor, quando ele quer me falar uma coisa, ele é muito direto. Com o Matias, eu fiz todo o estudo de métodos naturais, né? Quando eu estava noiva, mas aí ao fim do noivado, a gente meio que entendeu assim, que ok, ele existe para ser espaçado de forma natural, numa necessidade. Aí a gente olhou um para o outro e falou, a gente acabou de casar, qual é a necessidade de espaçamento que a gente tem? Né? Assim, sendo bem sincero, qual é a necessidade grave de espaçamento que a gente tem? E aí é outro grande, assim, é outra hora que eu olho e falo, como o Senhor foi generoso, assim, ele nos deu essa clareza, nós não temos, né? Assim, a gente não tem. A gente não tinha aquela visão que a gente escuta muito, assim, eu vou casar e vou ficar um tempo sem filhos para conhecer o meu marido, né? Assim, talvez eu leve muito tempo para conhecer esse marido, não seja só porque a gente são duas pessoas diferentes agora vivendo juntos, é muita informação para você conhecer. Vamos estipular um prazo. O primeiro ano de vida eu não vou engravidar porque eu vou conhecer meu marido. Você se garante que você vai conseguir conhecer ele em um ano de casamento, né? Vou fazer 9 anos de casado e às vezes me surpreendo com uma coisa ou outra do meu esposo. Então, não, até porque as pessoas mudam, né? As pessoas isso. Sobretudo quem deseja de fato progredir na vida espiritual, cada dia que passa, progride. Então, Eita, desculpa. Tudo bem. Peraí. Tá de cabeça para baixo. Pronto. Aí, virou. A cada dia amadurece, nós vamos descobrindo... né? E assim, por exemplo, nem nós nos conhecemos com todo o potencial que a gente tem de santidade, né? Exatamente. Então, a cada novo amadurecimento, a cada graça que a gente conquista, a cada mudança que Deus efetua em nós, é claro que a gente mudou. E esse tesouro, o outro que está conosco também vai usufruir, vai conhecer e falar, nossa, eu não sabia que você era assim. Mas nem eu sabia, né? Uhum. Então a gente não se prendeu nisso. E olha como realmente Deus queria isso. Nós engravidamos uma semana depois que nós casamos. Nós casamos, eu fazia o método, então eu sabia direitinho os períodos, né? Nós casamos no dia 22 de agosto e nós engravidamos no dia 29. Então foi realmente rápido, né? Eu brinco, como tudo que o Senhor me pede, rápido.
E aí, quando o Matias nasceu, a gente conversou de novo, vamos fazer, os meus períodos voltaram, assim, o Matias mais ou menos de 7 para 8 meses, então vamos esperar até 1 ano por causa da cesárea, né? Pelas orientações, né, que os médicos dão, essa coisa toda. E aí vamos esperar até 1 ano pra gente, vamos fazer esse espaçamento até 1 ano. Aí chegou mais ou menos 11 meses, a gente já não espaçava mais. Aí a gente começou a usar o método ao nosso favor, né, para tentar engravidar. E a gente usou o método direitinho por 4 meses. E nós não engravidamos. 4 meses. E aí a gente ficou meio frustrada, aquela coisa toda. Então a gente não vai mais utilizar o método para nada. Assim, nem para espaçar, nem para administrar. A gente vai viver. Então, no mês seguinte, nós engravidamos da Isabel. Então para mim foi um recado, assim, é no meu tempo, seja pelo sim ou pelo não, é no meu tempo, não é no seu. Eu partilho muito dessa sua experiência. Desculpa te interromper, eu tô com um pouco de delay aqui, né? Eu partilho muito da sua experiência, porque a gente também, quando casou, a Ana engravidou com 3 dias. Também a gente sabia em virtude do método, então eu entendo. Foi no mesmo pensamento, a gente tem algum motivo para se passar? Sério, grave? Não temos. Então vamos lá, né? E de novo, quando a Ana engravidou da Esté, já tinham se passado 3 anos e a gente não estava espaçando, justamente porque a gente não tinha nenhum motivo sério para espaçar, mas foi literalmente no tempo de Deus, quando o Davi criou um pouco mais de independência e conosco, no nosso contexto, isso era importante, a nossa princesinha veio. A gente precisou entender mesmo isso, assim, que não é só uma questão de, eu me fecho e eu não deixo Deus vir, mas ainda assim, quando eu me abro, eu preciso aceitar, né, esperar a vontade dele, porque para mim foi um recado, porque da Isabel em diante, a gente sempre engravidou mais rápido, assim, quando os períodos voltavam, né, então hoje eu olho para trás e falo, realmente eu nunca tive nenhum problema, assim. Ali foi só um ensinamento de Deus mesmo. Até mesmo quando você se abrir a vida, vai ser no meu tempo, não no seu. E os demais foi mais ou menos assim mesmo. Os meus períodos voltavam e pouco tempo depois, assim, eu engravidava. Ainda pegando essa questão da realidade comparada com os sonhos, o fato de você ter um casamento bem estruturado, um esposo presente, isso ajudou você assim a passar por esses momentos mais difíceis de desânimo? Você acha que isso fez diferença? Como é que foi essa experiência aí com o seu esposo? Não que a gente bata o martelo, que nós temos casamentos bem estruturados, né? A gente vive uma caminhada onde tem limitações para todo mundo, para quem está na fé, para quem está de fora. Então, nós temos várias limitações também, várias mesmo. Mas sim, o fato de eu ter um casamento onde o meu marido está comigo, onde o meu marido se esforça por nós, se esforça pelos nossos filhos, onde ele comunga dos mesmos valores, faz toda a diferença, né, assim, quem que ia querer ter muitos filhos para cuidar deles sozinha? E talvez o esposo virar um 6º filho? Quem? Eu me compadeço, inclusive, das vezes que eu vejo pessoas que desanimam por isso, né, porque estão sozinhas. E olha que por muito tempo, eu sou colérica, gente, eu faço a minha tarefa e a dos outros, né? Sou colérica. O meu esposo é fleumático, então por muito tempo eu fazia sozinha, porque eu atropelava ele até, né? Eu fazia sozinha. Eu falo para as pessoas que o meu divisor de águas foi o meu 3º filho, o Vicente. Porque enquanto eu tinha o Matias, a Isabel dava conta, eu tenho 2 braços. Eu me virava, né? Eu ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Próprio de uma colérica desordenada também, tinha dificuldade de pedir ajuda, tinha dificuldade de falar. Eu achava que a coisa tá ali para ser feita, tem que ir lá e tem que fazer. Não vai fazer, então deixa que eu faço, me viro. Então, quando o Vicente chegou, já não foi mais tão simples, né? Porque eram 3 crianças e 2 braços. E aí começou um processo em mim de aprender a começar a pedir ajuda. Porque uma
Uma das grandes dificuldades, inclusive da maternidade, inclusive do desânimo de ter novos filhos, às vezes é um pouco da nossa autossuficiência, né? Assim como eu, existem muitas mães que acham que precisam dar conta de tudo sozinha, dar conta, eu preciso dar conta. Ou acha que o seu jeito materno, né, que eu não estou dizendo que não é o jeito ideal para o filho, é aquilo que é mais eficaz para a vida de um filho, é a mãe, né? Mas não significa que essa criança não possa ter um cuidado diferente de outra pessoa, às vezes. Do próprio pai, não significa que o pai não possa fazer diferente. Então, essa autossuficiência, às vezes, me dava uma barreirada, assim. Às vezes era a duras pedras que o Senhor me lembrava que não. Inclusive, as autossuficiências já até me adoeceu, gente. É uma coisa, assim... É uma coisa muito, muito importante, assim. Hoje em dia, eu penso, assim, que pensar em maternidade é pensar de que a gente foi posto no mundo em comunidade, então a gente precisa contar com os outros, né? Deus nos deu família, familiares, né? O próprio esposo tá ali, ele é meu esposo, ele não é só o pai que traz o dinheiro para dentro de casa, assim, ele pode me ajudar se eu pedir. E hoje em dia eu percebo isso melhor, assim, eu tenho percebido, estou no caminho. Eu abracei uma questão de autossuficiência, de que eu não contava mal com a ajuda dele, né? Ele não faz direito, deixa que eu faço. Não contava com ajuda externa, as pessoas não têm os mesmos valores que eu, então elas, em vez de me ajudar, elas vão desvirtuar meus filhos, né? Assim, vão botar a coisa na cabeça dos meus filhos que eu não quero que eles aprendam, que eu não quero que eles convivam. É melhor não deixar. E aí você abraça o mundo e você não consegue carregar o mundo, e aí começa a pesar, porque não é a maternidade que pesou, embora ela seja trabalhosa de fato. Eu com 5 filhos, não engano ninguém dizendo, não dá trabalho não, dá um trabalho sim, dá um trabalho 5 vezes, são 5 crianças. Mas se a gente contar com os recursos que Deus nos dá, né, com a sabedoria que Deus pode nos dar, dá para ser um pouco leve. Então eu acho que essa questão da autossuficiência às vezes faz com que a gente não se abra a novos filhos. Porque você faz tudo pela criança, tudo. Primeiro e segundo filho, principalmente, são os que mais a gente faz tudo por eles, né? Ainda é cheio de como eu disse, a gente quer fazer as coisas tudo perfeita e faz tudo pela criança, mal deixa a criança ter autonomia. E aí você vai querer pensar num terceiro? O dia quase já não tá dando para esses dois, né? Então, eu percebi que isso, a questão de eu enxergar que eu não basto, só Deus basta. Que eu sou mãe e que Ele me dá intuição e sabedoria para criar essas crianças. Mas Ele me deu um esposo também, que é muito carinhoso com as crianças, que conforme eu fui tendo paciência de orientar aquilo que precisava ser orientado, então dá espaço para ele fazer do jeito dele, daquilo que precisava ser feito, entrou e fica com as crianças, que enquanto eu olhei para minha mãe de um jeito assim, minha mãe não compactua da mesma fé que eu, mas a minha mãe tem muito amor por essas crianças. Então dá para eu ser um pouco mais maleável com ela. Mãe, olha, não põe na TV, né, deixa eles brincarem, tarará, mas seja a vovó que você sabe ser, que você sabe dar para ele de amor. E aí eu pude contar com ela também, e aí vai ficando possível. E aí vai deixando de ser assim aquela coisa assustadora ter um novo filho, porque, né, suportar uns aos outros. Suportar um ao outro não é que a pessoa é muito chata e você tem que suportar ela, é que você tem que dar suporte. Então eu tive que aprender a receber o suporte das pessoas. Isso me ajudou bastante, assim, né, inclusive mais agora para o final, que foi que eu falei, né, que eu cheguei a adoecer mesmo, psicologicamente, fisicamente, de exaustão, de estafa, de achar que eu dava conta de tudo. Então, conforme eu fui enxergando que eu não preciso dar conta de tudo, e aí foi ficando mais possível enxergar que um novo filho não ia me pesar, que ia somar a minha família, né? Bacana. Ainda nessa pegada, mas entrando num assunto um pouco mais polêmico aqui agora, a gente sabe, você até comentou, né, a questão da orientação que é somente Deus, sobre primeiro conquistar a sua independência financeira, e a gente sabe que isso não é uma orientação que só você recebeu. Na verdade, isso é quase um dogma na sociedade moderna, né? As mulheres estão sendo ensinadas cada vez mais a atrasarem a gravidez, o sonho da gravidez,
e às vezes até abandonar o sonho da gravidez, como se isso não fosse nem sequer natural da mulher, né? É algo triste, inclusive. E a gente vê assim, não estou falando aqui das mulheres que precisam trabalhar, isso é importante dizer, se precisa, precisa. Tá? A gente sabe que a realidade financeira das famílias nem sempre é tão boa o suficiente, então as mulheres às vezes precisam sair para compor também a renda familiar. Mas a gente vê, inclusive, no meio católico, que existe uma crítica, e uma crítica severa, às mulheres que decidem fazer da maternidade a sua vocação principal. Como se isso fosse o absurdo, sendo que isso é o natural, né, das mulheres. E aí essa comparação se faz exatamente com a questão do ser bem-sucedida financeiramente. Ser bem-sucedido numa profissão, primeiro você conquistou a independência, não pode depender de homem, ter filho para quê? Estraga o corpo e gasta dinheiro e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é um assunto polêmico, né? É um assunto que hoje em dia é muito complicado de você conversar. E eu queria saber se você já sofreu com esse tipo de crítica, porque eu já sofri, né? Eu tenho 2 filhos apenas, e quando eu vou comentar sobre a possibilidade de um terceiro filho, as pessoas já me olham assim com a cara, meu Deus, 3 filhos. É doido. É doido, né? É assim, Perturbado, ou então felizmente. não cuida da esposa, não tem dó, não tem pena da esposa. Então, assim, parece que as pessoas ficaram cegas para a beleza da maternidade. Como se a maternidade não realizasse a mulher. É como se enriquecer uma pessoa, trabalhar por uma pessoa, fosse capaz de realizar mais uma mulher do que criar e educar uma vida, né? E eu queria saber com você se você passou por muitas críticas relacionadas a isso, se hoje isso já está superado, como é que você lida com essa situação, como é que as pessoas te olham, como é que é seu círculo de amizade, se você ainda causa espanto nas pessoas, ou se já estão mais acostumadas com você ser aberta à vida. Não, ninguém acostumou com isso, não. A gente chega no mercado, eu faço compra com as 5 crianças, quando é preciso, só eu. Ixi! Cada comentário que a gente escuta, assim, eu particularmente, assim, não costumo me abalar tanto com as críticas, porque eu não sou uma pessoa que escuta quieta ou que se magoa com isso, né? Assim, como eu disse, eu sou colérica, né, Rafael? Infelizmente tem umas partes do nosso temperamento que a gente não se orgulha muito, mas que faz com que as pessoas não façam chacota com a nossa cara à toa. Então, assim, eu acho que eu nem consigo me lembrar, às vezes, que eu me senti mal ou humilhada por conta de uma crítica dessa, né? Às vezes eu respondo, sim, eu tenho 5 filhos, sou eu que cuido dos 5, tá? Então tá tudo bem, sou eu que cuido deles, sou eu que tenho o trabalho deles. Mas essa questão do trabalho em si, eu acho que hoje em dia essa supervalorização do trabalho externo, ela existe por causa da desvalorização do trabalho interno, né? Porque eu antes de me casar, eu trabalhei muito, eu trabalhava desde os 15 anos, né? Minha família era humilde, minha mãe era sozinha para sustentar 2 filhos, com trabalho de salário mínimo, porque ela não tinha estudo, não tinha nada disso. Então eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe, eu nunca fiquei desempregada, eu trabalhei de 15 anos até 31 anos, quando o Matias nasceu, direto. Saía de um emprego para entrar no outro e aceitava qualquer emprego, eu trabalhei de várias coisas. Eu fui tutora de uma criança deficiente uma vez numa escola. Essas crianças que têm deficiência precisa ter um tutor exclusivamente para ela, né? De que a criança fazia as necessidades dela no banheiro, sujava o banheiro inteiro e era eu que tinha que ir lá e limpar. Eu aceitava o trabalho que fosse, assim, não me prendia nas dificuldades. E eu vou te ser sincera, eu vou ser bem sincera. Na minha vida nunca teve um trabalho que tenha me exigido mais do que o que eu faço hoje. Nunca existiu na minha vida um trabalho que tenha me exigido mais, assim. Não dá para eu olhar para a minha vida e falar, nossa senhora, mas eu não trabalho fora. Nossa, eu trabalho muito dentro. Muito mesmo. Inclusive de madrugada.
Inclusive de madrugada, eu não tenho férias. Pense, né? Da hora extra. Então, assim, às vezes a gente fica preso nisso, né? Assim, aí há quem pergunta assim, mas você não sente vontade de sair e ver gente? Eu, gente, as pobres minhas crianças não são gente? Como assim? E é claro que eu fico com eles em casa, mas a gente sai, a gente encontra outras mães, a gente coloca as crianças para brincarem, senta as mães para conversar, né? Assim, eu não tô presa fora do mundo. Mas, de fato, eu não sinto falta de um trabalho profissional. Já houve vezes, e várias vezes, inclusive, de eu parar para pensar na minha vida e pensar assim, nossa, coitado do meu esposo, né? Eu não o ajudo nessa questão mais financeira, assim, porque de fato a gente já teve e tem muitos perrengues financeiros, muitos mesmo, né? Então já houve vezes de eu parar para pensar nesse intuito, assim, né? De, poxa, se eu trabalhasse fora, talvez ele não vivesse tão sobrecarregado nessa questão financeira. Mas aí pense, se eu trabalhasse fora, quem ia fazer o de dentro? Nós íamos ter que colocar as crianças em creche ou contratar babá, uma pessoa na casa para arrumar. Então, se falando em financeiro, eu sair ia entrar muito mais despesas do que nós temos, né? Concorda? E aí, nessa hora é onde eu tento fazer esse trabalho de valorizar o meu próprio trabalho. E é um esforço. Não é sempre que eu consigo fazer isso. Às vezes a gente se abala mesmo, mas eu tento valorizar. E dentro disso tudo, assim, o que eu mais tento pensar mas há um trabalho mais importante do que formar uma vida, uma pessoa, né? Assim, se eu coloco meus filhos ali numa creche ou uma babá, ela fará? Será? E eu não estou dizendo que eu faço melhor do que os outros, mas quando o Senhor me chamou a ser mãe, Ele me deu alguns recursos para isso, Ele me deu algum conhecimento, e me dá, e fala no meu coração, eu como mãe das crianças. Mas, e como será se elas forem cuidadas, pelo menos nessa primeira infância, por outra pessoa? E isso vai ser feito, né? Esse trabalho mais minucioso de olhar um por um e olhar as necessidades, né, moral, espiritual de cada um, outra pessoa fará, será? Então, eu tento fazer esse trabalho, sabe, Rafael, de valorizar o meu trabalho aqui dentro, olhando para a grandeza da alma deles. Não que, coitada de mim, que em vez de trabalhar lá fora ganhando dinheiro, eu tô aqui arrumando casa cuidando de criança. Não, mas, nossa, olha como Deus foi generoso comigo. Ele me deu 5 almas para me trabalhar nelas. E ao trabalhar nelas, eu sou trabalhada. Muito trabalhada. Porque se eu olhar para trás e pensar na Aline profissional que trabalhava na rua e olhar para aquilo que o Senhor já fez na minha vida como mãe, Ele fez muito mais. Infinitamente mais, assim, de questão de me cobrar amadurecimento, de me cobrar uma conversão mais sincera, sabe, de me puxar mais para Ele. Esse trabalho em mim é feito com muito mais força, enquanto eu saí do trabalho, lá, quando acabou a licença maternidade do Matias, num comum acordo com o Alberto, e a gente sabia que as coisas iam ser difíceis. Porque na época o meu trabalho era uma renda maior na casa. E a gente sentou e falou, né, mas e o que pesa mais para a nossa salvação, né? Assim, é essa questão mesmo do dinheiro ou é essa questão da nossa família? E aí a gente decidiu. Então, eu acho que passa um pouco pela decisão, sabe? Assim, quando é uma coisa decidida, uma coisa que você sabe o que você está fazendo, você sabe, você quer aquilo, mais dificilmente essas críticas vão abalar assim, de uma forma tão grande, né? Porque você decidiu, você pesou, fez o que era prioridade, o que era mais importante, e aí sempre que você dá aquela titubeada, vem a nota dizendo, não, mas isso é o mais importante. Eu acho que o Senhor faz muito isso comigo, assim, até mesmo quando eu paro para pensar, assim, né, nessas escolhas, ele fala, não, mas essa foi a escolha mais importante para a sua família e para os seus filhos. Esse trabalho é o seu trabalho mais importante.
Bacana. Reforçando, a gente não está aqui pegando os casos particulares, porque cada mãe tem sua situação particular, mas é um questionamento da ideia geral, né? Essa ideia um pouco sem fundamento, um pouco preconceituosa, que mulher não pode ser dona de casa, que mulher não pode ser mãe de muitos filhos, né? Essa ideia é uma ideia que ela precisa ser muito revista, sobretudo porque, e você vai dizer isso muito melhor do que eu, né? A maternidade, ela realiza a mulher, né? A mulher que, de fato, ela entende o sentido da maternidade, a mulher que, de fato, busca uma vida ali, de realização do amor, de ser amor, ela consegue se realizar de maneira muito mais prazerosa na maternidade do que, muitas vezes, em um emprego que está ali só sofrendo, muitas vezes até humilhação do seu chefe para ganhar um dinheiro, do que mais, né? E voltando sempre a dizer, cada caso é um caso diferente, mas eu admiro muito vocês, né? Admiro você, admiro a minha esposa, porque lá em casa, por exemplo, também a minha esposa, ela decidiu ficar em casa, a gente teve que abrir mão de muita coisa que a gente tinha plano de saúde, tinha apartamento bom, tinha nossos planos e tudo mais. E ela escolheu ficar em casa exatamente por esse mesmo pensamento, né? Eu prefiro educar meus filhos, a gente abre mão um pouco aqui dos bens materiais que temos agora, mas vamos trabalhar com o que é essencial, né? E cada sorriso que minha esposa dá para os filhos que ela tem, eu consigo ver a realização dela, você entende? Eu consigo ver que ela está muito realizada ali, e essa ideia de que a maternidade pode ser substituída por qualquer outra coisa, na realidade a gente vê que não é verdade. A gente vê no sorriso das mães que de fato se dedicaram 100% a isso, que elas são felizes e muito bem realizadas, né? Por exemplo, você tem 5 filhos e está aqui sorrindo, contando testemunho de como é ter 5 filhos, apesar de ter vindo de uma família que teve suas dificuldades, né? Então é isso. E a gente entrando mais um assunto... Quer falar? Pode falar. Só um detalhe, eu acho que um pouco dessa realização às vezes se perde, porque aconteceu comigo de forma bem intensa, e eu tenho tentado retomar, às vezes porque a gente se perde na nossa própria circunstância, Rafael. A gente parece que deixa... Hoje em dia a gente tem tanta informação externa, né? Principalmente na internet, tanta informação de tantas famílias, de tantas mães, do modelo ideal, né? O que é ideal para ser uma mãe? É aquela mãe que consegue dar conta de dentro de casa, dar conta de fora, ou consegue fazer um plano muito grande. Às vezes a gente se perde nisso e a gente para de olhar para a gente, olha para fora, começa a fazer planos e objetivos para a maternidade grandes demais, maiores do que a capacidade das minhas mãos. E aí a gente perde o sentido, aí a gente perde a realização, aí a gente perde a alegria, porque no lugar da alegria de eu olhar para o meu dia e falar, poxa, poderia ser melhor, eu dei bastante, mas poderia ser melhor, mas o que? Amanhã a gente começa a ficar só a culpa de que eu olho para fora e fora tá sempre ok, principalmente com essa onda de internet, né? Na internet tá sempre tudo ok. E eu olho para dentro e eu estou lidando com as minhas limitações, e aí isso começa a entristecer a minha maternidade, né? Eu falei para vocês da questão da autossuficiência, do que eu abracei mais do que eu conseguia carregar. E aí o fato de eu não conseguir sanar essas coisas que eu tinham que ser realizadas, fazia às vezes a maternidade me pesar, porque eu pensava, gente, será que se eu tivesse menos do que 5 filhos eu ficava tão esgotada? Gente, sabe? Eu comecei a questionar essas coisas, uma vez que eu só precisava ter abraçado a minha circunstância de vida. A minha circunstância, não é a do fulano que está lá na internet, não é do ciclano, não é até mesmo um amigo que não seja da internet faça diferente. A minha circunstância não é igual à dele, entendeu? É possível eu ser feliz desde que eu entenda que eu sou eu e minha circunstância. É essa aqui de dentro. Aquilo que eu posso e que eu não posso aqui, a prioridade que eu tenho que pôr aqui, né? A ordem que eu tenho que dar aqui dentro de casa. Então, esse caminho que eu tenho feito até bem recente tem me devolvido mais ânimo. Porque chegou um momento que eu olhava assim e falava assim,
chegou um momento onde várias vezes as pessoas me questionavam essa questão de ter muitos filhos. Eu já escutei a frase assim, ó. Eu não acho que se você resolver ter menos filhos, Deus vai achar ruim disso, né? Pessoas que nem viviam. Da mete Pai, Deus no meio, né? Não, você não tem nem vivência com Deus, como é que você sabe que ele disse isso? De onde você tirou? Não, essas pessoas, é aquele negócio, você é do NEL? Porque o povo do NEL proíbe as pessoas de evitar filhos. Não, gente, eu não sou do NEL. Não é assim que funciona. Mas eu não acho que a pessoa tem que ser aberta assim. Não, olha só, a pessoa vai ficar cansada o tempo inteiro. Eu já ouvi muitos comentários, inclusive de pessoas bem próximas, né? Mas se eu tô focada na minha circunstância de vida, e eu entendo que por mais que eu tropece e caia, eu tô me esforçando para seguir aquela realidade, viver aquilo que Deus está me pedindo ali dentro, aí nasce a realização dos meus filhos, né? Aí nasce a percepção de olhar para cada um deles e perceber como eles são importantes. Uma vez essa pessoa me disse, né? Você não deveria ter tido 5 filhos, e é uma pessoa muito importante para mim. E eu sei que eu olhei para ela assim, eu já tinha escutado várias vezes essa mesma frase, já estava meio cansado dela, e eu falei assim, então me diga aí, a partir de qual deles aqui que está na sua frente não deveriam ter existido? Aponta para mim qual deles não deveria existir. É a minha mãe, né? Então é a avó deles. E aí eu olhei nos olhos dela e falei assim, sabe o que me desaponta? Não é o comentário, porque esse comentário um monte de gente faz. É o fato da senhora não conseguir olhar para os 5 e não perceber o que eu percebo, porque a Estela tem 5 meses, eu não consigo pensar nos meus dias sem a Estela. Eu paro para pensar na minha vida assim, sem a Estela, e falo, como eu vivi sem a Estela? Entendeu? Assim, é grande, eu olho para cada um deles e falei, a partir de qual deles não deveria ter nascido? Porque depois de mim e do meu esposo, às vezes eu espero que a senhora seja a terceira pessoa que mais ama essas crianças na vida. Nunca mais eu ouvi um comentário nesse sentido. Nunca mais. Mas é isso, assim, sou eu, a mãe dessas crianças, que preciso viver essa maternidade de uma forma mais real, assim, sabe? Não sonhadora mesmo, mais real. A minha vocação matrimonial e a minha vocação materna é a minha cruz. Ai, meu Deus, você está dizendo que a sua maternidade e a sua vocação é uma cruz pesada? Sim, ela custa muito, né? Mas ela salva. A cruz que Cristo carregou, ela pesou, mas ele carregou por amor. Não foi assim, não tem outro jeito, eu vou carregar. Não, foi por amor. Então, para ter sentido e para não ter esses desesperos, esses excessos de culpa, essas coisas que eu tive, a gente precisa focar nisso, né? Que ela é cruz, ela pesa, ela é difícil, ela me requer sacrifício e doações, mas é amor e ela me salva. Maior que tudo isso, ela me salva. Então, eu acho que quando a gente consegue focar na nossa realidade de vida, na nossa circunstância, a gente consegue ver mais sentido nisso. Esse é um processo bem recente de Deus na minha vida, né? Assim, vive a tua circunstância, vive a tua circunstância no dia de hoje, que aí sim você consegue ver amor e alegria nisso que você vive. Eu acho isso fundamental, de verdade. Inclusive, a gente só consegue perceber alguns detalhes que compensam todo o cansaço quando a gente volta o nosso olhar para as nossas circunstâncias. Eu tenho uma formanda, uma dirigida, por exemplo, que ela estava passando por muitas dificuldades com a filha dela, né? A filha que ela tem. Foi só ela assumir essa realidade que ela tinha, parar de se comparar, parar de olhar como é que era a vida das outras pessoas fora, que a filha dela, em questão de uma semana, disse para ela que amava ela, né? Você que é mãe sabe o tanto que isso é um consolo na vida de um pai, entende? Então foi um processo rápido. Basicamente, ela olhou para a realidade, assumiu a realidade, mudou o comportamento com a filha, e a filha a recompensou dizendo, eu te amo, pela primeira vez, né? Então,
o amor que os seus filhos têm, o amor que os nossos filhos têm por nós, quando a gente começa a observar isso, e volto a dizer, essa observação depende de tudo isso que você disse, de assumir as nossas circunstâncias, de olhar para a nossa realidade, parar de resmungar. Esse amor que os nossos filhos têm por nós, esses pequenos sorrisos, esses pequenos comportamentos que a gente vai, meu Deus, você já está fazendo isso, né? Tudo isso é um contrabalanço a todo o cansaço e sofrimento que a gente tem. Às vezes a gente chega em casa, eu vou falar por minha experiência pessoal, às vezes eu chego em casa esgotado. Você olhar e falar assim, você olhar e falar, valeu a pena, né? É um certificado exatamente. De valeu a pena, tá vendo? Exatamente. É como se fosse Deus dizendo, tá aqui, ó, né? O seu esforço, o seu fruto tá dando certo. Tá dando frutos, né? É verdade. Eu até brinco, porque ontem, por exemplo, a Esté acordou numa hora que já não era o horário certo para ela acordar, né? Então já era para ela estar dormindo. Ela acordou, a gente já foi lá, poxa, cara, né? Vamos lá, e eu sofrendo bastante. Esses dias para trás eu estava até um pouco tão preocupado com a minha esposa estar acordando que eu não estava conseguindo dormir. Eu falei isso até para ela, para você ter uma noção. E aí, a Esté acordou, já fomos nós dois lá um pouco mais tensos. Quando chegou lá, a menina viu a gente, parou de chorar e começou a rir. Então, tipo assim, isso mata, né? A gente olhou um pro outro e falou, meu Deus do céu, né? Acabou, a gente desmontou, gente, o sorriso dela. Então, essas recompensas só vêm, eu penso nisso, talvez esteja errado, mas é um pensamento que eu tenho, só vem na vida das pessoas que conseguem entrar na realidade dessa vocação tão linda que é ser mãe, que é ser pai, assumir essas circunstâncias, passar por esse sofrimento, e a exemplo de Cristo, que morreu numa cruz, mas depois veio a ressurreição, né? E aí, dá tempo ainda, Igor? Acho que dá. Tem mais uma perguntinha que eu quero te fazer, mas aí eu vou é uma perguntinha também que geralmente, eu particularmente, eu escuto muito, né? Rafael, você não se preocupa com o futuro desses meninos nesse mundo louco que a gente está vivendo, não? É verdade. Colocando o menino nesse mundo ruim. Para sofrer, né? Você vai passar fome, vai passar necessidade. A gente vive um mundo, de fato, de muitas inseguranças, né? Existe muitas coisas acontecendo no nosso contexto hoje, contexto Brasil, contexto mundial. E aí as pessoas ficam assustadas e não querem ter filhos. E tem muitas pessoas que fazem isso. Eu conheço casais que escolheram não ter filhos porque para eles é uma caridade não ter filhos. É uma caridade que eles estão fazendo com a criança que não vai nascer, né? Você já passou por esses medos? Você já teve alguma preocupação com relação a isso? E se você conseguiu ter algum entendimento, alguma esperança, alguma luz que Deus te deu sobre essa realidade futura, assim, como os seus filhos, na sua educação hoje, na sua entrega hoje, como vai ser o futuro deles, ou o medo deles se perderem, de encontrarem um caminho que não é o caminho que você sonha para eles? E como é que foi isso para você? Como é que são esses medos para você, se é que eles existem? Medo deles sofrerem, eu não tenho. Eu vim de uma vida muito cheia de dificuldades, mas até mesmo quando a gente não tinha uma vivência de Deus, eu olhava para as dificuldades da minha mãe, assim, e as coisas se resolvendo e dizia assim, né? Acontece, há um mistério ali que está resolvendo a vida da minha mãe. Hoje eu entendo o que era providência. Então, essa questão do medo, do sofrimento, eu não tenho muito, não. Assim, ao longo depois da minha vida com mais consciência, a gente já passou uns perrengues bem mais sérios, mais fortes, onde eu vi Deus realizando grandes coisas, né, em cima desses sofrimentos. Eu tenho um medo de que eles não tenham uma vida bem vivida. Esse eu tenho. Então, é esse medo que eu tenho, eu preciso gastar hoje, né? Hoje, enquanto eles são pequenos, eu preciso semear hoje. Não é nem medo, assim, às vezes é olhando para mim, assim, né? Um receio de que eu como mãe, não consiga ensinar para eles tudo que eles precisam para ter uma vida que dê frutos, uma vida
que saia de si, assim. Eu sofri muito nessa vida, com todo o egoísmo, com todas essas coisas que a gente cresce recebendo do mundo e fica impregnado na gente, de que a gente tem que ser feliz a qualquer custo, de que a gente, né, que a gente é prioridade, é o centro do mundo. Eu sofri muito para começar a me desapegar dessas coisas, para começar a renunciar a essas coisas. Foi difícil, né, assim, às vezes até vejo na minha vida hoje que algumas coisas até pesam, justamente por toda essa carga que teve da minha vida inteira. Então isso sim, às vezes me preocupa um pouco, que eu não passe para eles, assim, você tem medo dos seus filhos passarem fome? Ninguém quer ver um filho passar fome, obviamente, mas minha cabeça não fica muito presa nisso não, né, assim, mas que ele chegue a um certo ponto da vida dele, a vida dele seja vazia, seja egoísta, isso sim eu tenho. Eles são muito pequenos ainda e eu tento dizer muito isso para eles, assim, né? Não tem aquela parte do livro de São José Maria Escrivá, né? Que a sua vida não seja estérea, ser útil. Eu brinco, eu repito muito isso para eles, né? Seja útil, meu filho, seja para o outro, olha para os seus irmãos. A gente às vezes fala que mamãe, o que é mais importante? Socorrer um irmão ali que caiu, tá com dor, ou ir ali e fazer o lanche que você tanto queria fazer. Esse é um exercício que eu tento fazer com eles, assim, porque tanto em mim, na minha própria carne, quanto em muitas pessoas ao meu redor, é uma coisa muito, muito forte, muito, né? A gente já escutou muito falando por aí, né? O contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo mesmo, assim, a pessoa que vive só para si, que não consegue olhar para fora. Então, essa preocupação eu tenho para um futuro, né? Meu filho, eu brinco com o Vicente, fala que vai ser padre, né? Ele é novinho, 4 anos, e eu falo, isso, meu filho, seja padre, seja padre. Agora, deixa eu te falar, seja padre, seja pai, seja freira, se a sua vida não for para o outro, ela é vazia, né? A gente, por mais que a gente ache que a gente é feliz quando a gente busca a nossa própria felicidade, uma hora isso para, uma hora isso cessa. Então essa é uma preocupação que eu tenho para eles, assim, né? Eu rezo muito a Deus e na medida do que eu consigo, eu falo muito isso para eles, assim, né? Que você tem uma vida, meu filho, que você tem uma vida doada mesmo, assim, um amor doado, né? A maior graça em dar do que receber. Isso é verdade. E eu tenho um filho que fica muito feliz quando ele agrada o outro, né? Muito feliz mesmo, assim. Às vezes aqui em casa, na hora de um lanche, aí tem uma quantidade X de um lanche que é mais gostoso. Aí eu abro mão, né? Falo, pode comer, a mamãe... Só que eu não posso dizer que tô abrindo mão por eles, que eles se compadecem. Então eu falo, pode comer, a mamãe não tá com fome. A mamãe não tá com fome. Mamãe, a senhora não tá com fome? Eu faço brownie. Hoje em dia eu tenho feito brownie para vender. Aí sobrou lá das vendas uma quantidade, dá para os 4. Mamãe, a senhora quer? Não, mamãe não tá com fome, pode comer. Aí ele fala, a senhora não tá com fome mesmo ou a senhora não vai comer para deixar pra gente? Ele já pegou o negócio, né? Aí eu, pode comer, filho, a mamãe não quer. E aí muitas vezes ele fala, não vou comer, mamãe, porque eu prefiro que a senhora coma. Então nessas horas assim eu falo, gente, se ele entender essa parada, se ele entender e levar pra vida, né, assim, e às vezes eu falo, e faça isso de bom coração, assim, não é, eu queria tanto comer, mas a minha mãe não tem, então, não, sabe, eu fico mais feliz, é o Matias mais velho, eu fico mais feliz, Matias, que você coma, do que eu comendo. Então, essa é uma preocupação de futuro que eu tenho para eles, né, que eles tenham uma vida de sentido. Aline, mas você educa seus filhos hoje e eles podem se perder. Claro que podem. Claro que podem. Porque hoje em dia eu conduzo e determino e bato o martelo porque são pequenos. Porque não tem razão. Eu espero de todo o meu coração que eu não seja uma senhorinha chata que fique ali mandando na vida dos meus filhos enquanto eles forem adultos, né? Eles precisam exercer a liberdade deles. É justo isso. Então eu quero me esforçar agora para que eles tenham esse entendimento mais tarde e consigam fazer com as próprias pernas deles, mas possível é, né? A gente sabe que é. Mas eu tento não ficar muito focada com isso não, porque eu já tenho umas certas crises de ansiedade na minha cabeça aqui do futuro, quanto menos medo, certos medos do futuro eu tiver, melhor para mim. Mas um receio que eu tenho é isso, que eles não tenham uma vida de sentido.
só uma frase, né, completando assim, que me veio na cabeça agora. Eu não me lembro se é Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino. Ele diz assim que é quase impossível, só por um milagre, que uma pessoa que não tenha sido educada na fé, que não tenha tido pais virtuosos, que cheguem de fato a uma vida virtuosa e religiosa com Deus. E eu acabei invertendo essa frase, né? Isso foi para mim, isso é meu só. Eu pensei, bom, se é desse lado, talvez seja do outro também, né? Então, vamos pensar assim. É quase impossível que um filho que tenha pais virtuosos, pais que viveram uma vida religiosa de verdade fecunda, venham a se perder, né? Essa é uma esperança que eu tenho, é minha, né? Peguei essa inversão da frase. E, inclusive, aconselhando um casal uma vez que estava muito preocupado com isso, eu falei, cara, pode até ser que ele passe um tempo perdido, mas na hora que ele precisar, ele vai lembrar do seu exemplo como pai e do exemplo da mãe. Ele vai falar assim, cara, não é por esse caminho. Meu pai não fazia isso, minha mãe não fazia isso. Então, em algum momento, Deus vai vir com a graça e vai iluminar esse coração, sabe? É uma esperança que eu tenho. Mesmo que meu filho não venha a seguir um caminho, vamos dizer assim, que eu sonho para ele, e todo pai sonha. O pai que fala que não sonha, eu acho que é meio complicado. Todo pai sonha que o filho seja santo, que o filho seja isso, que o filho seja aquilo, né? É um consolo para mim saber que meu filho, pelo menos, ele vai entender qual que é o caminho certo, e se ele quiser voltar para o caminho certo, ele vai voltar, né? Ele sabe Igual para aquela onde história do voltar. filho Exato. pródigo. Sabe a história Uhum. do filho pródigo? Na hora que o filho se deu conta, ele lembrou que tinha um pai virtuoso, ele lembrou-se, né, que tinha ali a casa do pai dele e tudo mais, e ele falou, eu vou voltar. Então eu tenho essa esperança, né? E é isso. Que nem mesmo os porcos tinham uma vida tão vazia quanto a que ele estava levando, né? Ele lembrou. Pronto, você matou agora, você matou a pau agora. O nosso podcast vai chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, a gente sempre tem o costume de perguntar para o nosso convidado qual a gota de fidelidade que ele deseja dar a Deus. Aí essa pergunta eu faço para você hoje. Eu vou ser bem breve. Esses dias não, o mês passado, assim, em meio de algumas crises que eu vinha tendo de ansiedade, eu me perguntava como eu gostaria de ser lembrada quando eu fosse embora, né? Porque eu vinha com crises muito fortes de medo de morrer. E aí, uma hora assim que eu parei para pensar, e eu falei assim, eu quero ser lembrada como aquela pessoa que não desistiu de Deus, que não desistiu de Deus em nenhuma dificuldade que fosse que ela passou. Eu quero ser lembrada pelo meu filho, pelo meu esposo, pelos meus amigos, meus familiares, como aquela pessoa assim de que seja em qual circunstância de vida ela viveu, a fé dela não esmoreceu, sabe? É essa fidelidade que eu desejo dar a Deus até o último dia da minha vida, assim, porque até hoje eu não tenho sido assim, né? Assim, as dificuldades, dependendo de qual dificuldade, ela desestrutura toda a minha vida, e uma fé que eu jurava que estava ali bem selada, ela se desestabiliza. Então, a gota de fidelidade que eu desejo dar a Deus é aquela pessoa que na hora que cai na dificuldade, a primeira pessoa que ela pensa em contar seja com ele. Na última crise de ansiedade que eu tive, assim, de pânico, nos dias mais tensos, na penúltima, nos dias mais tensos, eu busquei muitas formas, psicólogo, psiquiatra, e, né, quero conversar com o padre, e já na última, assim que eu falei assim, eu preciso de uma confissão. Eu preciso de uma confissão. Então é essa que eu desejo que ele seja a primeira pessoa que eu recorra, sempre, né? E que quando eu morrer e as pessoas se lembrarem de mim de alguma forma, a primeira pessoa que ela lembrava, que ela recorria, né, de forma concreta, era Deus. É isso que eu desejo. Caramba.
antes da gente finalizar, a gente faz a nossa oração aqui no podcast. Você gostaria de rezar com a gente? Gostaria. Vamos lá, vamos Para eu dividir. poder enxergar. Para ficar todo mundo... Rafael, você começa? Começo. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder ao teu chamado à perfeição. Eu posso? Pode. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão, a tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. É isso aí, amém. Muito obrigado. A gente fica muito feliz pela sua vida, Aline, pelo seu testemunho, pela sua história, por tudo que você falou aqui essa noite. Tenho certeza que todo mundo que escutou se identificou com você em algum momento de maturidade e, de certa forma, cresceu espiritualmente, né? Com essa nossa pequena conversa, né? Foi muito bom estar aqui durante essa 1 hora. Você está sempre convidada, sempre que você quiser participar do nosso podcast, pode ficar sempre à vontade. Foi muito bom essa conversa. Sei que a gente poderia estender a noite toda, né? Falar sobre maternidade é sempre Eu falo bom, muito. Né? Sempre é bom. Obrigada a vocês pelo convite. A gente fica muito Fico feliz. Muito feliz. Muito obrigada. Obrigado pelo testemunho, viu, Aline? Pela coragem, né? Pela abertura à vida. O seu testemunho já é um fruto, já com certeza vai incentivar muitas mulheres que talvez tenham perdido essa noção do tanto que a maternidade realiza a mulher. E manda um abraço pro teu esposo. Eu conheci ele lá na Gratidão também. Eu cheguei a ir algumas vezes na Gratidão. Fiz alguns cursos também. E depois aparece lá na comunidade. Traga seus filhos. Pode deixar. Obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus. Lembrem de mim, da minha família na oração de vocês. E eu lembrarei de vocês, de toda a comunidade. Obrigado. Amém. É isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar o podcast novamente, ele vai estar disponível no YouTube, no Instagram. E se vocês quiserem ver outros podcasts também, fiquem à vontade, acesse o nosso canal no YouTube, que tem bastante conteúdo aí para você passar o dia inteiro com conteúdo a rodo, viu? E é isso. Muito obrigado, gente. Tenham uma excelente e santa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.